Boa noite. Esse é o projeto Audicultura na Bahia e da Ilha Grande, concurso Audicultura e Desenvolvimento Territorial Sustentável, do programa Tecnologia, Social e Ciências do Mar. Pode passar, Luiz. É um projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenado pela professora Ana Lúcia Vendramini, realizado pelo Núcleo Interdisciplinar de Desenvolvimento Social, a Escola de Química e a Prefeitura de Paraty. Bom, damos início hoje à nossa quarta aula sobre desenvolvimento de produtos. Nossa equipe é a gestora de equipe, a Lívia Suzarte, os integrantes, a Aline Eckstein, Tamires Teixeira, Luísa Migon e eu, Lara Faria. Sobre o mercado de algas marinhas. Até o ano de 2019, a indústria já movimentava 5 bilhões de dólares por ano. Isso equivale a 25 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. E a produção das algas mais que dobrou nesses últimos anos. Em 1995, a gente já produzia, o mundo, né, mundialmente, produzia 13,5 milhões de toneladas. Para 2016, foi para 30 milhões de toneladas. Essa indústria sustenta várias comunidades costeiras em muitos países em desenvolvimento. China, Índia, Indonésia, Tanzânia, que fica na África, Filipinas, entre diversos outros países. Para alimento, ela é ótima por ser uma rica fonte de nutrientes, micronutrientes, ferro, cálcio, potássio, vitaminas, ômega 3, tudo que o nosso corpo atualmente precisa. Pode passar. Aqui, eu retirei 4 fotos para vocês observarem comunidades costeiras que produzem algas marinhas. Na primeira foto, temos mulheres que produzem algas marinhas na Tanzânia, na África, para produzirem hidratantes como seus produtos. Na segunda foto, é na Nova Zelândia, imigrantes que produzem algas marinhas como uma fonte de renda. A terceira foto se passa na Filipinas, junto com a ONG Red Cross, que produziram algas marinhas para seu ecossistema e também como alimento para a população. E a última, que é bem interessante, é na Malásia. Ela está prestes a abrigar o maior projeto agrícola comercial do mundo e produz essas algas para biocombustíveis, o que é muito interessante para analisarmos o potencial. Nisso, trouxe esse gráfico comparativo, em que o amarelo demonstra a produção de algas marinhas pelo mundo. Olha o crescimento quando comparamos o gráfico de 1990 para 2018. Só mostra o crescimento dela. Ainda mais quando comparamos com o crescimento do peixe de pesca tradicional, né, de mar, o vermelho. É bastante significante. Aqui temos o gráfico em forma de pizza da distribuição regional da produção mundial de aquicultura. A maior parte dessa produção é do continente asiático. Nele conseguimos ver 61% na China, predominante pela China, um país da Ásia, e esse 27,6% entre outros países. Nós sabemos já, pelas aulas anteriores, que nossa alga originalmente veio da Filipinas. Então, é normal, né? Nós temos também esse 4,3% pertencente das Américas. Mas o Brasil é muito pouco explorado isso e temos um grande potencial, ainda mais quando vemos nossa costa marinha, que ela tem 8.500 quilômetros de extensão. Agora eu pergunto para vocês, onde tem alga? Vocês sabem algum exemplo do nosso dia a dia? Bom, aqui temos o sorvete, presunto, danoninho, o chocotone, que o Natal está chegando, o creme de leite, o Nescau, o chantilly, sardinha com molho de tomate, polenguinho. Todos esses alimentos têm alga em sua composição. Agora, o sorvete. Mas por que tem alga? Bom, a alga ajuda na resistência para derreter. A resistência ao derretimento, né, no caso.
e dá uniformidade ao produto. Chocotone atua como espessante para aumentar a viscosidade das gotinhas do chocolate. No presunto, melhora a textura, a fatiabilidade, aumenta o rendimento e a suculência. Danoninho. O poder da gelificação das carragenas é muito maior em leite, devido à sua interação com caseína. Polenguinho. Também possui a carragena, queijos processados e similares, que aumenta a resistência e a estrutura formada, como eu falei anteriormente, pela caseína, melhora o corte, a cremosidade e ainda aumenta o rendimento. Esses foram alguns. Agora, sobre a capa Ficus. Temos várias utilizações para ela, né? Biocombustíveis, biofertilizantes, a parte ambiental, como também foi falado na outra aula, que ajuda a biorremediação e ecologia, cultivo. No alimentos e bem-estar, além dos alimentos, como eu falei anteriormente, e nas bebidas, temos o fármacos e cosméticos. Do fármacos pode ser antivirais, suplementos, por causa dos micronutrientes, que são essenciais para o nosso corpo, hidratação, ajuda a rejuvenescer, anti-idade, a carragena, né? Composição, bioativos, entre outros. Agora, a Aline vai falar um pouquinho dos sistemas complexos. Então, o aproveitamento da alga, ela pode ser realizada de duas maneiras, através de dois tipos de sistemas. Os sistemas complexos, que são sistemas com uma maior complexidade em relação à tecnologia utilizada, em relação à infraestrutura, os equipamentos utilizados, e pode ser o aproveitamento da água pode ser feito através de sistemas simples também, que será discutido mais à frente, que utiliza tecnologias e uma infraestrutura mais simples. Como primeiro exemplo de sistemas complexos, a gente trouxe aqui, para exemplificar para vocês, os extratos biológicos, que são compostos que a gente consegue extrair das algas, né? A gente consegue extrair substâncias com determinadas propriedades que podem ser utilizadas em diversas aplicações diferentes. Como uma forma de ilustrar melhor um tipo desses compostos, nós trouxemos o telossomil, que é um composto presente nas algas vermelhas, como é o caso da Capa-Ficus alvarezi, e que ela tem uma ação muito interessante na nossa célula. Ela protege o DNA. Então, como ela tem essa ação protetora, esse composto é muito utilizado em cosméticos que atuam no retardamento do envelhecimento da pele. Então, ele pode ser utilizado como cosmético, né, para rejuvenescer a pele. Para melhorar aí, para a gente não envelhecer tão rápido. Um outro exemplo de sistemas complexos seria a produção de biocombustíveis. Segundo a definição da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, biocombustíveis são derivados de biomassa renovável que é capaz de substituir combustíveis de origem fóssil. E a Capa-Ficus alvarezi aqui, ela pode ser utilizada como biomassa para a produção do etanol. A gente pode linkar a produção de biocombustíveis a partir da Capa-Ficus, né? Nós podemos relacionar diretamente com o conceito de bioeconomia, né? Que a bioeconomia é definida como a produção baseada no conhecimento e na utilização de recursos, de processos, de princípios biológicos para fornecer bens e serviços mais sustentáveis. Isso tem tudo a ver com a utilização da Capa-Ficus, que é um recurso biológico, um recurso renovável, para substituir a utilização de um recurso não renovável, como o petróleo, né? como os combustíveis fósseis. Pode passar, por favor. Dando continuidade com mais exemplos de sistemas complexos, nós trouxemos aqui também uma outra possibilidade, que é utilizar a Capa-Ficus em concentrados proteicos. Os concentrados proteicos são alimentos que possuem teores de fibras menores que 18% e teores de proteína maior que 20% na massa seca bruta dessa matéria-prima. Então, aqui, a Capa-Ficus alvarezi, ela pode compor um concentrado proteico. No caso, não é o ideal,
porque a alga ela não possui muita proteína, sim, mas ela pode sim ser utilizada no sentido de compor no sentido de compor um concentrado proteico, né, que é muito utilizado no ramo alimentício, tanto para alimentação de gado, quanto para alimentação humana mesmo, né, ser incrementada nos alimentos. E por fim, o nosso último exemplo de um sistema complexo seria a carragena. A carragena, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, é um, é um, é um, é um produto obtido a partir das algas que é muito famoso, né? Um ficocoloide extraído de algas vermelhas. E é muito interessante falar que a capa-ficus, ela é a principal matéria-prima para a extração da carragena, né, mundialmente. Então, essa carragena, ela possui muitas características que são amplamente utilizadas nas indústrias alimentícias, indústria de cosmético, indústria farmacêutica, que é justamente a característica gelificante, espessante, como a Lara, ela comentou vários produtos que utilizam a alga, e muitos produtos utilizam a carragena para poder dar essa característica espessante, aumentar a viscosidade, né, estabilizante também. Então, é muito interessante. E, através da capa ficus, a gente pode obter a carragena refinada ou a carragena semi-refinada. Pode passar, por favor. Bem, aqui nós trouxemos um fluxograma da extração de carragena a partir das algas frescas. Então, no primeiro momento, a gente tem a estruturação e separação das algas frescas, gerando o extrato de algas e as algas trituradas. E o processo se continua nessa parte das algas trituradas. A partir dessas algas, a gente faz a extração da carragena por um processo álcali, em que se gera resíduos e a carragena úmida. Essa carragena úmida é passada por processos de refino, secagem, para ter a carragena refinada, ou a carragena úmida vai direto para a secagem, produzindo a carragena semi-refinada. A maior diferença entre esses dois produtos de carragena está no teor da carragena obtida no produto final. A carragena semi-refinada é uma carragena que possui ainda teores de celulose, de fibras, e por conta disso, o gel produzido por essa carragena é mais opaco. Ele não é tão transparente, tão brilhoso e tão claro como o gel produzido pela carragena refinada, que possui um alto teor de pureza, nesse caso. Tá? E, basicamente, a carragena refinada é o que é industrializado, pouco se comercializa da carragena semi-refinada. E é importante a gente destacar, que a gente consegue ver nesse fluxograma, que o processo de extração da carragena não é um processo limpo, não é um processo sustentável. Por quê? Porque a gente tem a utilização de produtos químicos aqui, produtos, né, álcali, que geram resíduos. Gerando resíduo, a gente teria que ter uma estação de tratamento para poder tratar esse resíduo antes de jogar antes de liberar para a natureza novamente, né? E além disso, há muito gasto energético. Gasta-se energia para extrair a carragena por esse processo com reagentes químicos, gasta energia no processo de refino da carragena, gasta-se energia também no processo de secagem. Então, devido a esse alto gasto energético e a geração de resíduos, a gente não pode dizer que esse é um processo limpo, um processo sustentável, tá? Pode passar. Bom, eu vou falar agora sobre os sistemas simples de desenvolvimento de produtos. Então, os mais comuns que a gente utiliza são as bebidas, a geleia e os biofertilizantes. As bebidas são bebidas à base de alga mesmo, como se fosse um suco. Essa patente que eu coloquei aqui já é uma patente que existe, que é sobre métodos de preparo de bebidas refrescantes. Então, uma bebida é tipo um suco de alga nutritivo, porque a alga tem vitaminas e minerais, né, como já foi mencionado. E essa bebida, ela lembra água de coco na aparência e no sabor também, além dela ser rica em potássio. Ela também contém a recomendação diária de iodo e de outros minerais, como sódio, cálcio, zinco e ferro. E ela faz um bom uso assim da alga, né? E também minimiza os resíduos, quase não tem resíduo para produzir essa bebida. A geleia, ela também utiliza a carragena,
porque a carragena tem uma propriedade gelificante e espessante, então ela retém água e deixa a textura da geleia mais estável até durante a fase da estocagem. Então ela forma esse gel que propicia essa a geleia mesmo, a textura ideal da geleia. Os biofertilizantes, eles usam a biomassa da alga e eles são grande fonte de minerais e de carbono orgânico. Então, é um processo de obtenção limpo e que pode se encaixar na bioeconomia, como a Aline estava falando, e é uma grande fonte de minerais, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de produtos simples. Nessa foto aqui à esquerda tem um estudo da estabilidade do gel formado pela pela carragena da capa ficus. Aqui temos um creme hidratante com uma textura, dá para ver, de creme mesmo, né? Aqui é um manjar de coco e a mousse, que os dois utilizam o gel da carragena. Aqui a gente tem um fluxograma que mostra como é feito o sistema simples, na maioria dos casos. Então, as algas frescas, elas são trituradas e separadas. A parte da alga triturada vai para a preparação da geleia e a biomassa que resta da alga vai para o, que é o extrato, né, dessas algas, vai para o processamento e pode ser utilizado para os biofertilizantes e na preparação de bebidas. Aqui a gente tem alguns produtos do mercado que contém a capa ficus. Tem essa flan aqui, que usa a carragena para essa textura de pudim mesmo. Aqui a gente tem um creme hidratante. No sorvete também tem, como a Lara mesmo tinha dito. Aqui a gente tem um sérum hidratante dessa marca Now Bay, que é um sérum que utiliza a capa ficus para hidratação e é uma marca de cosméticos espanhola. Aqui é o Cimos, que é da empresa Algostec, que é feito com a capa ficus e é obtido pela secagem natural dela. E ela é cultivada na Baía de Paraty mesmo. O Cimos é um nome genérico de alguma dessas algas nutritivas e elas são conhecidas como superalimentos, então elas são usadas na gastronomia mesmo. Aqui tem o iogurte, que também utiliza carragena, e aqui a gente tem um bioestimulante de uma marca chilena que usa a capa ficus, e esse bioestimulante ele reduz a infestação ao ataque de pragas e também induz a resistência a doenças fúngicas e bacterianas e ativa os mecanismos de defesa da planta. Então, pessoal, além de todos esses produtos com as algas, com a capa ficus que acabamos de ver, quando a gente faz uma pesquisa em relação a patentes, a gente consegue visualizar o interesse de diversas empresas multinacionais, interesses que essas empresas têm na capa ficus alvareze. E esse interesse a gente pode usar a nosso favor. Nós podemos explorar isso e desenvolver produtos que interessem essas empresas. Então, como primeiro exemplo de uma grande empresa, nós trouxemos a Cargill, né, que é uma empresa no ramo alimentício com presença em mais de 70 países, né, possui a receita de 114,7 bilhões de dólares americanos. Essa informação é para o ano de 2018, então fazendo uma conversão para os reais seria mais ou menos 440 bilhões de reais, levando em consideração a cotação do dólar desse ano, né, e a Cargill ela depositou 4 patentes com a capa ficus, né? Farinhas de algas marinhas, pó à base de algas do mar, ingredientes de cosméticos e gel de cabelo e alimentação de insetos. Então, a gente consegue perceber aqui que tem um foco para a alimentação, né? As farinhas, a alimentação de insetos, mas também desenvolveu patentes com ingredientes focados em cosméticos e géis também. Essa farinha de alga marinha é muito interessante porque ela pode ser utilizada em diversos
em diversas indústrias, né, em diversas aplicações. Ela pode ser usada em alimentos, em bebidas, em suplementos, em rações, né, para aumentar o valor nutricional desses alimentos. Outra empresa é a L'Oréal, que é a quarta maior no mercado de beleza no mundo, atua no ramo há mais de 110 anos e possui em 2019 a receita de 30 bilhões de euros, fazendo uma conversão, seria mais ou menos 130 bilhões de reais. Tá? A gente separou algumas patentes aqui da L'Oréal, né, que utiliza a alga na composição de esfoliante, utiliza em cosmético para atenuar as rugas, em composições, incluindo uma base de sabão, cosméticos com efeito tensor lifting. Esse efeito tensor lifting é para levantar a pele, né, para dar aquele up. Mas também ela, como a gente viu, utiliza HPA-Ficus para fazer géis de limpeza. A L'Oréal utiliza muito HPA-Ficus no sentido de hidratação. Ele utiliza muito o fator hidratante da alga e também o fator de rejuvenescimento. Até como a gente comentou anteriormente do Telossomil, aqui a L'Oréal também utiliza nesse propósito de atenuar rugas, né, no caso dessa segunda patente aqui. Mas além dessas 4 patentes, a L'Oréal já depositou 11 patentes, né, no total, com a nossa alga. E por fim, a nossa última empresa que a gente decidiu exemplificar aqui para vocês é a FMC, que é uma empresa líder no setor químico e de defensivos agrícolas. Possuía, né, a receita de 9 bilhões de dólares em 2019, que equivale mais ou menos a 36 bilhões de reais, e possui patentes relacionadas a corantes, essas suspensões aquosas de pigmento, é isso, né? São corantes que podem ser utilizados em produtos farmacêuticos, como o revestimento de remédio, também pode ser utilizado na indústria alimentícia, na confeitaria, na panificação, nas carnes processadas, então tem toda essa aplicação também. E a FMC tem várias patentes relacionadas a géis, né, com a HPA-Ficus, e na verdade é uma mistura, né, não é só a HPA-Ficus, são várias algas, mas a HPA-Ficus está incluída, e ela produz géis com baixa viscosidade para poder ser substituída na indústria alimentícia, na verdade, substituir a gelatina por esses géis à base de alga. Então, você tem uma substituição de uma matéria-prima animal, a gelatina, para uma matéria-prima vegetal, né, as algas. Então, gente, com esse slide aqui, com todos os outros dos produtos, etc., a gente consegue perceber o grande potencial que a HPA-Ficus alvarezi possui, né, e a gente consegue perceber também que não apenas só empresas pequenas, mas também temos empresas multinacionais que possuem um interesse na nossa alga. Então, é muito interessante e é muito motivador a gente conseguir ter um panorama dessas diversas aplicações que a nossa alga ela nos propõe, ela nos fornece, na verdade, né? Então, pessoal, nós vimos a infinidade de produtos que a gente consegue obter a partir da macroalga HPA-Ficus alvarezi, né? Mas para a gente desenvolver um produto, nós precisamos de planejamento. E agora nós vamos mostrar para vocês uma ferramenta que vai nos ajudar nesse processo, que é a ferramenta de desenvolvimento de produtos. É uma metodologia chamada Stage Gate. Como que é isso? Bom, essa ferramenta, gente, vai ajudar a gerir todo o processo do desenvolvimento do meu produto, desde a ideia inicial até o lançamento, né? Até a conclusão desse processo. E ela nos ajuda muito a diminuir os riscos, para que quando eu chegue no final do processo, eu consiga lançar no mercado um produto de qualidade. Então, aqui, né, nós temos o Gate 1, que vai ser o meu portão inicial, meu portão de entrada, desculpa, para o meu estágio, que vai ser onde vai acontecer a ação do meu processo. Então, esse portão, ele vai monitorar para que a cada etapa eu venha obter sucesso aí no produto. Pode passar, por favor. Bom,
A primeira parte do stage gate são as ideias. Nós precisamos ter ideias para saber o que nós vamos desenvolver. Então, aqui nós temos algumas ideias. Nós temos o pudim, o bolo, pavê e o bolo de chocolate. Bom, já quero dizer que essas ideias são só ideias para a gente entender o stage gate, né, a ferramenta. Mas vocês vão desenvolver produtos a partir da macroalga. Essas são só ideias para a gente conseguir entender melhor o processo. Então, nós vamos levantar ideias, né? Tem esses exemplos aí, né? O pudim, o bolo, o pavê. Uma outra alternativa são as tempestades, a tempestade de ideias. Quando a gente reúne, né, um grupo e o grupo vai falando várias ideias e dessas ideias a gente consegue retirar a melhor ideia. Então, uma alternativa muito boa para a gente levantar ideias. Precisamos ver também a necessidade de mercado. Isso nos ajuda nas nossas ideias. O portão 1, ele vai ser o portão onde vai filtrar essas minhas ideias. Será que tem potencial? Será que dá para eu desenvolver? Então, depois desse filtro, eu passo para o estágio 1. Passando nesse filtro, eu vou para o estágio 1. Pode passar, por favor. Bom, aqui nós vamos ver o processo de um desenvolvimento de um bolo de chocolate. Então, vamos ver aí. Vamos fazer um bolo de chocolate que, além de delicioso, tem um segredinho para ficar super fofinho? Todo mundo tem uma receita boa de bolo de chocolate, né? Essa é a minha receita queridinha que eu faço sempre. Ela é uma receita simples, fácil de fazer, porque não precisa nem de liquidificador e nem de batedeira. Vamos começar então? Primeiro eu vou misturar os líquidos. São 2 ovos, 1 xícara de chá de leite, 1 xícara de chá de óleo. Vou misturar bem e reservar. Em outro recipiente eu vou adicionar 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 xícara e meia de chá de açúcar, 1 xícara e meia de chá de farinha de trigo. E agora o meu segredinho. A receita original desse bolo levava 2 xícaras de chá de farinha de trigo, mas eu substituí meia xícara por maisena. Isso vai deixar o bolo mais gostoso e mais fofinho. Aliás, em qualquer receita de bolo você pode substituir uma parte da farinha por maisena. O resultado é um bolo muito mais macio e fofinho, porque a maisena é mais leve que a farinha. Isso vai fazer com que o bolo cresça com muito mais facilidade no forno. Pode testar para vocês verem. Agora, se você estiver fazendo uma receita, por exemplo, 3 xícaras de farinha de trigo, você pode usar 2 de farinha e 1 de maisena. Se a receita tiver 4 xícaras de farinha de trigo, você pode usar 3 de farinha de trigo e 1 de maisena. Vai dar certo e o bolo vai ficar super fofinho. Agora eu vou adicionar os líquidos aos secos e misturar bem. Vou adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó, colocar numa forma untada e enfarinhada e levar ao forno que já está pré-aquecido em 180 graus por aproximadamente 45 minutos. Agora que o bolo já esfriou um pouco, eu vou desenformar e colocar uma cobertura que nada mais é do que um brigadeiro mole. Você pode colocar a cobertura que você quiser ou nenhuma cobertura, porque esse bolo sozinho já é uma delícia. Esse bolo ficou tão gostoso e tão fofinho que eu fiquei com vontade de presentear uma amiga querida. Eu vou mandar um bolinho desse para Sandra, do Receitas e Temperos, que é uma pessoa que eu adoro. Sandra, tô mandando um desse para você, hein? E espero que vocês também façam e me contem o que acharam. Até mais! Bom, vocês viram o vídeo? Vocês repararam no processo que ela usou para fazer esse bolo? Então, ela usou um passo a passo, não foi? O stage gate é exatamente isso. É um passo a passo de um processo. E o marketing? Vocês visualizaram o marketing que ela jogou aí? Então, gente, esse marketing que ela falou, né, que vai divulgar para a amiga, vai levar um pedacinho de bolo para a amiga, isso aí é o marketing. E o stage gate, ele vai falar disso também. Então, nós vamos passar para o estágio 1. O estágio 1, eu já defini o meu bolo, né? Eu preciso definir o produto que eu vou fazer, que vai ser um bolo. Vai ser bolo de quê? Precisa ser um bolo de chocolate, né? Que eu defini. Então, vai ser um bolo de chocolate. Eu vou usar cobertura.
E eu preciso ver onde eu vou vender também, né? Então, eu preciso ver o meu mercado. Onde tem potencial para eu vender esse bolo? Fazendo tudo isso, né? Fazendo todo esse estudo de mercado, né? Eu escolhi o bolo de chocolate também, porque ele tem uma entrada mais fácil, né? No mercado. Eu consigo vender esse bolo. Passando por essa etapa, né? O portão 2 é quando eu tenho tudo definido. Eu vou fazer bolo de chocolate com cobertura de chocolate. Passando no portão, eu vou para o estágio 2. Pode passar, por favor. No estágio 2, é o meu plano de negócios. Então, eu preciso ver o que eu vou usar para fazer esse bolo. Vocês repararam nos ingredientes que ela usou? Então, eu preciso ver o meu orçamento. Eu preciso ver quanto custa e fazer um orçamento. Quanto custa cada ingrediente? Onde eu vou vender? Né? Eu preciso ver também o meu lucro. Qual material que eu vou usar? Né? Qual é a marca que eu vou usar? Eu preciso ver o meu lucro para ver se vale a pena eu continuar no próximo estágio. Então, o portão 3, ele vai dizer tudo, eu preciso definir tudo para fazer o meu bolo. Então, definindo isso, eu vou para o estágio 4, para o estágio 3, que é o desenvolvimento do meu produto. Pode passar, por favor. O desenvolvimento do meu produto, eu vou desenvolver, né? Vou realmente fazer ali o bolo, vou preparar o meu produto, vou pegar todos os ingredientes, vou colocar no forno, vou ver se ficou bom. O portão 4 é para ver se o bolo realmente ficou bom. Se o bolo ficou bom, eu sigo para o estágio 4. Se o bolo não ficou bom, eu preciso ver o que eu cometi de erro. No estágio 4, é o teste de validação. É onde eu vou oferecer o bolo para os meus amigos, para os meus clientes, né? Porque aí eu vou ter um feedback deles, que vai ser o portão 5. Recebendo esse feedback, eu prossigo ou eu volto no meu estágio anterior. Porque, imagina, o meu amigo fala, tá bom não esse bolo, precisa mudar alguma coisa. Eu vou continuar? Eu não vou continuar, né? Então, eu preciso voltar e ver o que eu errei e ir melhorando. Preciso fazer uma análise também, né, das minhas finanças, para ver se está tudo dentro do cronograma, tudo dentro do previsto. Passando no portão 5, né, tendo os meus amigos aprovando, os meus clientes aprovando, eu vou para o estágio 5. O estágio 5, pode passar, por favor, é o lançamento no mercado. Então, eu passei por todas essas etapas e assim eu posso lançar o meu produto no mercado. Então, é muito importante, gente, quando vamos lançar um produto no mercado, o plano de marketing, ele precisa ser muito bem definido. Por quê? Assim eu consigo vender mais, eu consigo fidelizar os meus clientes, aumentar a visibilidade do meu produto, construir boas relações. Então, aqui nós temos algumas imagens também. E logo aqui embaixo, colocamos umas imagens de redes sociais, que a rede social está aí, né, para a gente divulgar os nossos produtos, né, o que a gente vende. Eu, por exemplo, quando eu vejo uma loja fisicamente, por exemplo, eu já penso no Instagram dessa loja, para eu ver o que ele me oferece, o que eles estão me oferecendo. Então, crie uma relação com o cliente também. E isso é muito importante. Você criar relações com os seus clientes, né? Porque os clientes se sentem mais próximo do vendedor. Isso é muito importante. Você consegue vender mais assim. Pode passar, por favor. Depois do estágio 5, ainda não acabou. Você tem a revisão pós-lançamento. Você precisa revisar o seu processo. Você precisa ver os seus lucros, as suas despesas, se está tudo dentro do seu orçamento.
E é muito importante também a melhoria contínua. Né? Nós precisamos sempre ir atualizando e melhorando os produtos para conseguir ficar dentro do mercado. Então, as avaliações, né, críticas, seus pontos fortes, pontos fracos, é muito importante saber para poder melhorar o processo. Pode passar, por favor? Com isso, nós agradecemos a atenção de vocês. Nós temos aqui as nossas redes sociais, então conecte-se conosco. Nos segue lá no Instagram, no YouTube também. Nós colocamos nossos vídeos, né, das aulas que tiveram. Então, curtem os vídeos, é muito importante. Tem o nosso e-mail e o nosso site. Então, muito obrigada e vamos continuar aí as dúvidas.